Senhor, digno no meio do teu povo. Tanto tempo fui vazio, numa vida sem temor. Pra minha alma achei descanso, só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão, sem tua luz pra me guiar. Me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti minha fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei que então fui perdido. Você pode cantar isso, meu irmão? Canta, ele te sustenta. Canta, meu irmão. Eu sei que me sustenta, nada vai nos separar. Me asseguro nesta graça, aos teus pés eu quero estar. Só em ti, doce amor fluem por mim. Só em ti,
livre. Aleluia. Cantaremos para sempre. Amém. Os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo. A tua igreja canta. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Mais uma vez, diga teu nome. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos ofertar ao Senhor nessa noite, meu irmão. Com alegria. Aleluia. O meu violão parou, aleluia. Glória a Deus.
a Deus. Aleluia. Vamos cantar com alegria? Eu não vou me apegar com as coisas. Canta, igreja, canta, vamos cantar. Estrangeiro, o meu lado é aqui, meu irmão. Você pode louvar, aleluia. Vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Não vou me apegar com as coisas, pois eu sei ao lugar que me espera. O meu lar é seu, meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, cante. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais, não mais. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
Como é bom ter essa esperança, que um dia Ele virá nos buscar. Aleluia. Isso é muito bom, ter essa certeza. Louvar com essa certeza é algo extraordinário, meu irmão. Aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem a supremacia. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem a supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. E tudo existe graça, cantemos sim. Só as mulheres cantem.
fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo e carne. todos juntos, nosso refúgio, fortaleza, o perfeito sacrifício, verbo e carne, Rei, para nós Ele é o Davi. Obrigado, porque do universo Tu és o Rei e do mundo Tu és a luz. E esse Rei, essa luz nos encontrou um dia quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Sua mão forte nos resgatou e por isso nós louvamos. Nós Te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade. Nós Te agradecemos pelo Teu cuidado. Nós Te agradecemos pelo Teu carinho com as nossas vidas. Tão pecadores nós somos, mas o Senhor se entregou por nós. Não há nada que se compara ao Teu amor. Não há nada que se compara ao que o Senhor fez por nós. E por isso nós louvamos, bendizemos o Teu nome, porque um dia o Senhor nos resgatou, nos trouxe luz, nos trouxe vida, e podemos ansiosamente aguardar a Tua volta. Volta onde o Senhor fará dos nossos piores pesadelos sonhos, das nossas mazelas, o Senhor curará todas, e o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso nós cremos, isso nós cremos, Senhor. Fale conosco através da Tua palavra. Cuide das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. A igreja está linda. Tive que entrar escondidinho por ali para resistir àqueles quitutes que estão nos aguardando ali atrás. Meus irmãos, abre a sua Bíblia comigo em Mateus. A varoa que bota o cronômetro ali me ajude já desde já. Mateus 6, versículo 9. A gente vai ler do versículo 9 ao versículo 13, e eu gostaria que você lesse comigo, e a gente vai fazer dessa leitura a nossa oração inicial, amém? Se der para projetar aqui atrás, eu estou lendo na versão revista e atualizada, quem tiver nos aplicativos aí, para a gente ler juntinho. Vamos lá? Vamos ler juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o... Vamos voltar, vocês não estão lendo. É para vocês lerem comigo, falando comigo. Vamos lá? De novo? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa noite temos 3 batalhas para poder seguirmos bem. A primeira, como eu já falei, é com o tempo. Quando eu postei um print do esboço dessa pregação, os irmãos vieram falar: olha a hora, a gente está com fome, não vamos passar muito do tempo não. Essa batalha geralmente eu perco. A segunda batalha que a gente vai travar é com o texto. Essa, oxalá que percamos todos juntos também, e que o texto se mostre soberano em nossas vidas. A terceira batalha é com a minha e com a sua vontade de verdadeiramente estar lá atrás, nos deliciando com todas aquelas delícias que ali estão. Mas, se Deus quiser, essa daí a gente vai conseguir vencer. Fique atento nessa mesa e que no final a gente vai estar com o Senhor, comungando lá atrás juntos. Amém? E o texto que a gente vai ver hoje é o segundo argumento que diz respeito à oração. O primeiro argumento a gente viu com o pastor Francisco na semana passada, e você pode estar me perguntando: que argumento é esse? São 2. O primeiro que a gente viu na semana passada é que a oração sim tem uma forma. Às vezes a gente acha e aprende que de qualquer maneira a gente pode estar orando, mas pelo menos na boca de Jesus tem uma forma. E hoje, no segundo argumento, a gente vai ver que a oração também tem um conteúdo. Amém? E tentando recapitular rapidamente o que a gente viu na semana passada, Jesus está ensinando para o povo a forma de uma maneira simples. Primeiro ele mostra o errado, depois ele fala o certo. Ele mostra o errado de novo e volta a falar o certo. Leia comigo aí Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então Jesus está ensinando um jeito errado. Olha só, não façam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Se nas sinagogas e nos cantos das praças é o jeito errado, qual é o jeito certo então? Ele fala, verso 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então ele mostra o jeito errado de fazer, querendo glória para si, orando para que todos te vejam, e depois ele te mostra o jeito certo. Você quer falar com o pai? Vai para o seu cantinho, entra no seu quarto, porque o pai que vem em secreto vai te ouvir também em secreto. Ele aponta um outro erro, que está do verso 6, capítulo 6, verso 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos.
Não vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que você peça. Então, se esse é o jeito errado de se orar fazendo vãs repetições é o jeito errado, que a gente já viu na semana passada, qual será o jeito certo, então? A porção de hoje é o início desse pensamento de qual é a forma certa de se orar. A gente vai se ater exclusivamente ao verso... Alô, esbarrei no botão aqui. Ó. Foi culpa do Pedro, não, foi eu mesmo. Vou virar para frente aqui. E a partir do verso 9, Jesus vai começar a dizer o conteúdo da oração. A gente vai ficar só nesse versículo hoje, os próximos irmãos vão pregar nos versículos seguintes. Então vamos lá. O nosso texto base vai continuar sendo Mateus 6, versículo 9. Mas abre comigo lá em Lucas, rapidamente, 11, versos 1 e 2. O evangelista traz um contexto que vai ser muito importante para a gente aqui hoje. Ele está narrando o mesmo fato, Jesus ensinando a oração, só que enquanto Mateus está se atendo a toda a dinâmica e narrativa do reino, que a gente está pregando aqui em todo o Sermão da Montanha, o Lucas prestou atenção em colher informações sobre um pedido que faz toda a diferença na vida dos discípulos. Vê só, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. E quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e por aí vai. Nenhum outro evangelho, meus irmãos, narra a vida de oração de Jesus tão bem e de maneira tão detalhada quanto Lucas. Mas tem uma coisa aqui que, pelo menos para mim, é muito interessante. Eu não sei se essa leitura soou interessante para você, mas os discípulos já estavam acostumados a ver Jesus fazendo um monte de coisa. O próprio evangelho de Lucas narra Jesus fazendo exorcismo, vencendo todas as tentações no deserto, capítulo 4, curando a sogra de Pedro, também no capítulo 4, tem a pesca maravilhosa no capítulo 5, ele faz diversas curas no capítulo 6, Jesus ressuscita mortos na frente dos discípulos. Jesus conta parábolas, os discípulos veem as multidões não entendendo, e na maioria das vezes eles também não entendiam. Jesus tinha que voltar a explicar a própria parábola que tinha acabado de contar, de maneira que Jesus construiu uma narrativa na cabeça deles que eles não conseguiam piscar. Jesus fazia isso na frente deles. Jesus pregava e convertia multidões. E diante de tudo isso, é muito comum a gente estar diante dos nossos tutores, estarmos diante dos nossos mentores, assim como os discípulos estavam diante de Jesus, e a gente se interessar por coisas que aqueles caras fazem que são maravilhosas. Se eu tivesse no lugar dos discípulos, se eu fosse um Pedro, um João da vida, eu ia falar: Jesus, me ensina o exorcismo aí, mano. Eu vou ser o primeiro Constantine da história. O que eu quero é levantar a cruz e ver os demônios correndo. Jesus, aquele negócio que tu fez lá, aquele jeito que você ressuscitou aquele morto, se o meu ministério fosse o ressuscitador de mortos, eu ia bombar aqui na Galileia. Mas os discípulos não olham para nenhuma dessas coisas que Jesus fazia. Eles olham para um lugar que às vezes a gente não observa. Eles olham para o lugar invisível de Jesus. Abre sua Bíblia comigo em 2 Reis 2, verso 9. Você se lembra da história de Eliseu? Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que você quiser, que eu vou fazer. Antes que seja tomado de ti, disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. E quando quando Elias concede essa porção dobrada do seu espírito para Eliseu, todos os olhos conseguiam ver aquela novidade no ministério de Eliseu. Olha o verso 15 desse mesmo capítulo. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e prostaram-se diante dele em terra.
toda a multidão, todos os discípulos, conseguiam ver alguma coisa diferente em Eliseu. E essa diferença, inclusive, eles sabiam o que era e de onde tinha vindo. Olha só, o espírito de Elias agora está sobre Eliseu. Abre sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 9. A gente lembrou agora de Eliseu, vamos lembrar de Salomão. Diz assim: dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Meus irmãos, Salomão está no início do seu reinado, vocês conhecem a história. Está diante do povo de Deus, muitas causas para serem julgadas, muitas coisas para poder fazer, e ele só sabe que ele nada sabe. Ele olha para o céu e fala: Senhor, me ajuda, preciso de sabedoria, preciso entender o jeito certo de conduzir esse povo. E acontece que quando Deus dá a sabedoria para Salomão, a fama de Salomão se espalha. Vai chegar lá na Rainha de Sabá, capítulo 10, versos 1 e 3, ainda de 1 Reis. Tendo a Rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que ele não pudesse explicar. Mais uma vez, quando o homem de Deus pede alguma coisa para alguém, que sabe que esse alguém pode lhe dar, a exemplo do próprio Eliseu, a exemplo agora do Salomão, eles pedem coisas que são possíveis de ser constatadas, é possível de se comprovar. Todo mundo consegue saber que aquilo que você recebeu. Tem uma mudança na sua vida. A sua vida não é mais a mesma. Você é um antes e um depois de ter recebido aquela maravilhosa bênção que você buscou até você receber. E o interessante disso, e onde eu fico completamente abismado, é que eu consigo entender Eliseu. Eu consigo entender Salomão. Você também, muito provavelmente, na maior parte dos seus pedidos, você está perto de Eliseu. Você está olhando alguém fazendo alguma coisa maravilhosa e Deus agindo na vida desse alguém, que você quer sentar aos pés desse alguém e aprender. Você quer seguir aquele ministério. Você quer que o seu ministério seja também reconhecido por aqueles passos, aqueles desafios, aquelas muralhas que caíram na vida daquele irmão que você admira. Salomão não tinha ninguém para ele poder admirar, ele admira a sabedoria do próprio Deus e pede ao próprio Deus para poder abençoá-lo com sabedoria, e Deus o faz. E lá em Sabá a rainha fica sabendo da fama de Salomão. Eu entendo o pedido desses caras. O que é surpreendente para mim é que na vida de Jesus existia uma coisa que deixava os seus discípulos boquiabertos, e não era ressuscitar mortos. Não era pregação e conversão, não era passar a mão num túmulo e o cara saía lá thriller de lá. O que deixava os discípulos de boca aberta, o que verdadeiramente deveria deixar você boquiaberto, é a rotina e a vida de oração de Jesus. De tudo que eles poderiam pedir, e Jesus muito provavelmente concederia, eles pediram: Senhor, assim como João Batista ensinou seus discípulos, nos ensine a orar. Eles sabiam que o sucesso ministerial da vida de Jesus estava diretamente ligado à sua vida de oração. Não era os cursos que ele tinha feito, não era o intensivo que ele fez dos seus 0 aos 30 anos, andando por aí, não. Os discípulos sabiam que o ministério de Jesus avançava à medida em que seus joelhos se dobravam em secreto, à medida em que ele caminhava sozinho, solitário com Deus. Amém? E eu queria pensar com você nessa resposta que Jesus deu a partir de 4 partes. Esse relógio, mentira aquilo, irmãos, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. A gente vai ver 2 respostas, na verdade, o início da oração, e vamos ver 2 pontos um pouco mais longos, e os 2 finais
vão ser um pouco mais curtinhos, bacana? Mas o que eu queria deixar de aplicação para a gente já desde o começo é isso, que de todos os sinais que os discípulos poderiam ver, de todas as coisas que poderiam chamar a atenção dos discípulos, apenas uma eles consideravam importante o suficiente para eles se assentarem na primeira fila de Jesus e aprender, que era aprender a orar. Primeiro ponto, Mateus 6, verso 9. Esse primeiro ponto eu chamei de Pai. Portanto, vós orareis assim, Pai. Meus irmãos, os discípulos eram judeus. Vale a gente resgatar na nossa memória que eles conheciam as leis, eles conheciam os profetas, eles conheciam várias e várias orações de cor. As orações que Abraão fez, as orações que Moisés fez, eles conheciam. Eles estavam em posse de todo o registro de todas essas coisas que a gente já falou. Eles sabiam que a oração começava com ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, blá, 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 blá. Eles estavam acostumados com isso. Eles estavam acostumados com oração parecida com a de Ana. Abre aí em 1 Samuel 2, do 1 ao 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outra além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Era assim que eles conheciam a oração. Sansão, lá em Juízes 16, 28, faz uma oração também com um nome legal, que a gente conhece. Ele fala assim, ó, Sansão clamou ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, e o resto você lê em casa. Eles conheciam essas e outras orações, meu irmão. Mas agora, pela primeira vez na história, eles estão tendo a oportunidade de ouvir o próprio Deus dizendo como que Deus gosta de ser chamado em oração. E a gente tem um jeito que a gente começa as nossas orações, né? Eu aprendi a orar desde criancinha, então tem aquele início de oração que cada um tem o seu. Eu tenho um amigo, Jonas, o dele é Pai querido, Pai amado. Ele começa, Pai querido, Pai amado, e vai, e repete Pai querido, Pai amado, várias vezes. Eu tenho a minha, você tem a sua. Os discípulos tinham as deles, Ana tinha a dela, Sansão tinha o dele. Só que o engraçado é que a resposta de Jesus é que quando a gente está diante de Deus, Ele não espera ser chamado de soberano e altíssimo Deus. Isso talvez funcionava antes dele, enquanto o pessoal ainda, como se estivesse tateando, estava arranhando a superfície das coisas que Deus queria. Jesus estava ali para estabelecer a verdade como Ele sempre disse desde sempre, mas a galera não entendia. A galera achava que estava chegando diante de um rei, de um príncipe, de um advogado, estava entrando diante de uma Suprema Corte. Jesus não ensina que Deus gosta de ser conhecido, gosta de ser chamado por você como o Deusão, ou então o Senhor Deus, como fazia Sansão, ou então, ó Altíssimo Deus. Não. Na teologia de Jesus, o jeito que Deus gosta que você fale com Ele é uma palavra pequenininha. Que palavra é essa? Pai. E isso muda completamente a história das relações, meu irmão. Jesus está querendo falar alguma coisa para esses discípulos. Jesus está querendo ensinar um tipo de relacionamento que a religião até então afastava. Faz um tempo que a Betina chegou em casa, chegou da escola e falou assim, Willy, Adassa. Foi a primeira vez que eu ouvi aquela boquinha pequena me chamar de Willy. Coisas de escola, né? Verificaram na escola que ela não conhecia a gente pelo nosso nome. E assim, eu entendo a escola, é perigoso. Ela se perde em algum lugar, chega nela e fala assim, Betina, de onde você veio? Qual o nome do seu pai? Ela vai falar, papai. Betina, qual o nome da sua mãe para eu poder ligar para ela? Ela não saberia dizer.
Aí tiveram a brilhante ideia. Vamos apresentar para ela o nome ortodoxo formal do papai e da mamãe. É o Willy e a Daça. Aí a gente achou lindo, achou engraçado, achou bonito, porque mostra que ela está crescendo, mostra que ela está aprendendo, que ela está se desenvolvendo. Ela ficou, seu nome é Willy, seu nome é a Daça. Ri, achei lindo. Chamei ela no cantinho e falei assim, filha, qual é o meu nome? Ela falou, Willy. Eu falei, poxa, bonito, que legal. Mas como você sabe que eu gosto que você me chame? Ela não titubeou. Ela falou, papai. O pai, diante do filho, ele espera ser chamado de pai, meu irmão. E você foi levado a um tipo de relacionamento que Jesus, desde então, quando ele está querendo ensinar isso para os seus discípulos, ele não espera que você chegue de formalidade diante de Deus. Ele fala assim, ó, quando vocês se ajoelharem e orarem, falem assim, Pai. Reverendo Sproul, na sua obra A Oração Muda as Coisas, publicado pela Fiel, disse que Jesus, que falava aramaico, usou a palavra aramaico Abba. E a gente, corriqueiramente, decidiu chamar Abba, traduzir Abba como pai, papai ou paizinho, mas Abba não quer dizer nem pai nem paizinho. Na verdade, a tradução de Abba não é pai, nem papai, nem paizinho. Se você pegar um avião hoje aqui e viajar lá para Israel, isso eu descobri viajando igual o pastor Francisco viaja para Israel, no Google. Se você viajar para lá e entrar em alguma das praças da cidade onde os pais têm o hábito de levar os seus filhos pequenos no final da tarde para poder brincar, você vai escutar uma sinfonia de crianças chorando por Abba, gritando Abba, chamando Abba, querendo a atenção de Abba. Abba, apesar de não significar pai, nem papai, nem paizinho, Abba é como se fosse papá ou pá. É a tentativa do bebezinho, a tentativa da criança pequena de falar pai. E não sabe falar pai, falar papá, falar pá, o que vocês já viram acontecer na família de vocês diversas vezes. Aí vem Jesus, do nada, e diz que Deus gosta de ser chamado por uma palavra que não quer dizer nada, mas que significa tudo. Porque a criança que pede e chama por Abba, a criança que grita pelo pai, ela não espera que vai ser atendida somente se falar o seu nome correto. A criança, quando está desesperada e cai e precisa de um socorro, ela não espera que o socorro do pai vai vir somente e tão somente se ela disser o nome do pai corretamente. Ela simplesmente fala qualquer coisa que vem na cabeça dela, e você que é pai, e você que é mãe, você sabe que você entende. Então o sucesso do clamor da criança não está na capacidade dela de falar perfeitamente o nome do pai. O sucesso do clamor da criança não está na sabedoria e na forma de se elaborar corretamente as suas orações coordenadas assindéticas. O sucesso do clamor da criança que chama por Abba está em saber que o pai entende, inclusive as coisas que ela não disse. Está em saber que o pai entende, inclusive os pedidos que ela não fez. Você que é pai, você que é mãe, sabe que o teu filho estende o seu bracinho pequeno para você e ele espera que tão somente tenha o seu braço forte para poder sustentar. Ainda que ele não diga nada, não precisa, não é necessário. E a intenção de Jesus é quebrar, despedaçar toda a configuração de oração que os seus discípulos tinham até então. Cristo queria que os seus seguidores vissem a Deus do jeito que ele via. Cristo queria que os seus seguidores vissem a Deus do jeito que Deus sempre tinha se revelado. A gente vai ver isso em alguns textos mais para frente. Deus sempre se mostrou assim. Isso não é uma novidade na boca de Jesus, isso não é uma novidade do Novo Testamento. É verdade que no Antigo Testamento não era muito comum, mas já acontecia. A gente vai ver alguns lampejos desse um pouco mais ali na frente. E é isso que Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos. E isso, de certa forma, meu irmão, não sei se você concorda comigo, é meio que subversivo. Ele precisa desconstruir na cabeça daquela galera todo o conceito que eles tinham do que era falar com Deus.
E pela primeira vez, desde sempre, pela primeira vez na eternidade, a gente tem o próprio Deus dizendo o jeito que Ele gosta de ser chamado. Ah, se Abraão tivesse perguntado a Deus como ele queria ser chamado, talvez a gente tivesse conhecido essa verdade eterna desde sempre. Ah, se Moisés tivesse se preocupado com qual é o nome que o Senhor gosta de ser chamado. É bem verdade que quando Deus aparece para Moisés, ele fala o nome que ele era conhecido. E isso tem muito a ver com a imagem dele para o restante do mundo. Mas para Jesus, você no seu quarto, de joelho dobrado, falando com Deus, a palavra que Ele espera ouvir de você é Pai. Ele não diz que Ana errou quando chamou Deus de Senhor. Ele não diz que Sansão errou quando chamou Deus de Senhor Deus. Ele não diz que Isaías errou quando orava a Deus falando assim: ó maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tem até uma música que a gente canta aqui, o Pompeu gostava muito de cantar essa música. Mas essa forma como os profetas revelavam Deus tinha muito a ver com a forma como Deus queria ser conhecido pelo mundo, pelo globo, por toda a terra, por todo o cosmos. Não era a verdade que o pai esperava ouvir de um filho dentro do seu quarto, de portas fechadas. Amém? Abra aí sua Bíblia comigo em Isaías 63, verso 16. Porque Isaías, apesar de declarar a Deus com todas essas palavras maravilhosas e lindas que a gente viu, ele sabia exatamente quem era Deus. E ele ora assim, preste atenção: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não te conhece, ou melhor, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Isaías, meu irmão, nessa oração, ele convoca os patriarcas e prega para eles que eles não são suficientes. Isaías olha para quem o povo estava acostumado a clamar e pedindo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e está falando para esse mesmo povo: olha só, Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tem um que nos reconhece. E sabe quem é esse? Na voz do profeta Isaías: é o nosso Pai. Aleluia. E aqui Isaías nos empurra para o segundo ponto. E o segundo ponto é nosso. Primeiro foi Pai, o segundo é nosso. Quando Isaías ora essa oração, ele nos traz uma informação muito importante sobre uma das principais prerrogativas da oração pública, que é orar coletivamente. Preste atenção: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Isaías, ele está diante do povo, ele está profetizando diante do povo, ele está orando diante do povo, então faz total sentido ele incluir toda a comunidade dentro da sua oração. É assim que a gente faz até hoje, e até aí tudo bem. Em Isaías, de frente para a congregação de Israel, orando nosso Deus, nosso Pai, faz total sentido. O problema, ou melhor, o detalhe maravilhoso, é que Jesus ensina a mesma coisa, só que não ensinando uma oração pública. Jesus ensina a mesma coisa no contexto de uma oração individual. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Que na teologia da oração de Jesus, o conteúdo da sua oração, quando você está lá trancado no seu quarto, sozinho, é o coletivo. Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos que orar ao Pai Nosso, enquanto eles estão sozinhos, eles não deveriam estar levando para Deus as suas pessoalidades,
mas eles deveriam estar orando coletivamente, ainda que sozinhos. É legítimo, meus irmãos, você orar pela sua aprovação numa prova qualquer que seja, algo para você, é legítimo. É lindo você orar pelo seu emprego, por uma promoção, ou então para que Deus te tire de lá. É maravilhoso você orar pela saúde do seu filho, da sua filha, restabelecimento da saúde dos seus pais, isso é lindo. Mas, na boca de Jesus, os pedidos feitos ao Pai são os pedidos nossos. Amém? Existe uma parte individual na oração. A parte individual é: santo é o nome dEle. Venha o reino dEle. Faça-se a vontade dEle. Essa é a parte pessoal da oração de Deus. Agora, o pão é nosso. E não é incomum a gente ficar sabendo e sermos alcançados por irmãos que estão precisando de algum tipo de ajuda, de algum tipo de auxílio na sua alimentação. Jesus sabia disso. Por isso Ele te ensinou a orar no seu quarto sozinho, transferindo todas as pessoalidades para Deus, e enquanto você pedia, Ele te ensinou a pedir pelo pão nosso. As dívidas são nossas. Não é incomum a gente ficar sabendo de irmãos nossos que estão passando por problemas financeiros e nos procuram, pedindo ajuda, pedindo socorro. Na teologia da oração de Jesus, meu irmão, as dívidas são nossas. As tentações são nossas. Não é incomum também a gente ficar sabendo de irmãos que estão precisando de ajuda para poder vencer as suas tentações. Para Cristo, as suas orações, os seus pedidos, nos seus quartos, em secreto, devem ter como conteúdo a vida de quem? Tua? Não. A vida dos teus irmãos. A vida da tua igreja. E isso é libertador, meus irmãos. O Pai Nosso tira de nós todo o direito à herança majoritária, acreditando que por eu estar falando com Deus, eu tenho que estar pedindo mais por mim do que pelo outro. A oração que Jesus ensina tira de você todo o egoísmo de esquecer do seu irmão, porque o Pai não é seu, o Pai é nosso, meus irmãos. Aleluia! O Pai é de Abraão, tanto quanto o Pai é de Juan, é de Natan. O Pai é de Pedro, tanto quanto o Pai é de Francisco, é de Cirilo. O Pai é nosso, meus irmãos. Não existe distinção entre as orações antigas e as suas orações. Amém? A sua oração, quando pedida ao Pai que é nosso, causa isso, estreitamento de relação. E duas coisas podem vir à sua cabeça aqui. Tirar a hora ali, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Duas coisas você pode pensar, olha só, será que ele está falando esse negócio de Pai Nosso, santificado não sei o que, Pão Nosso, é porque ele está falando para um monte de gente, então ele está ensinando coletivamente, como quem fala para uma multidão, olha só, quando vocês fizerem isso, fala assim, Pai Nosso, blá, 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 coisa e tal, ou será que verdadeiramente o conteúdo da oração, enquanto estamos individualmente em nossos quartos, deve ser preenchido com o outro, deve ser preenchido com o nosso irmão sozinho? Vamos perguntar para Jesus. Não precisa abrir aí, mas na primeira oportunidade que Jesus tem de orar sozinho, é lá em João 17, o capítulo conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, né? Olha o que acontece ali. Nos primeiros 5 versículos, Cristo ora por si. E apesar dele estar orando por si, ele não pede nada dele. Ele não pede nada para ele. Ele pede que o Pai cumpra nele todas as coisas que o Pai quer cumprir. E os próximos 21 versículos da oração individual, sozinha e secreta de Jesus, ele pede por quem, meus irmãos? Pelos seus discípulos. Ele pede primeiro por aqueles que estavam ali, pedindo ao Pai que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. E inclusive ele pede pelos seus futuros discípulos. A oração de Jesus lá alcançou você aqui e agora, meus irmãos. Jesus, enquanto estava orando, ele não estava preocupado com ele. Ele tinha muita coisa que ele poderia pedir para Deus, meu irmão. Mas para Jesus,
enquanto no secreto, o conteúdo das nossas orações devem ser a vontade de Deus e a necessidade dos nossos irmãos. Fácil assim. Amém? Você se lembra de Jó, meus irmãos? Não precisa abrir. Mas Jó viveu uma situação parecida com essa aqui. O cronômetro voltou. Jó ouviu muita coisa dos seus amigos, miseráveis amigos de Jó. Ele orou muitas vezes. Ele falou com Deus muitas vezes. Durante 41 capítulos, a oração de Jó foi por ele, foi amaldiçoando o dia que ele nasceu, foi fazendo teologia, justificando, a sua vida diante dos seus amigos esquisitos, foi crendo no Redentor. É da boca de Jó que salta aquele grito: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó fez esse tipo de oração. Jó orou pedindo descanso e alívio para as suas aflições. E sabe o que aconteceu nesses 41 capítulos? Nada. Inclusive, Deus apareceu. Deus falou com Jó. E sabe o que mudou no sofrimento de Jó? Nada. Deus aparece para Jó, fala com Jó. Jó vê Deus. Lá no capítulo seguinte ele vai falar assim: olha só, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, da escola dominical de criancinha que meus pais me ensinavam. Hoje, agora os meus olhos te veem. Mas até então, o próprio Deus, inclusive até o momento em que ele disse isso, o próprio Deus estava palestrando face a face com ele. Sabe o que mudou no seu sofrimento? Nada. Até que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto ele possuía. Está lá em Jó 42, 10. Meus irmãos, a mudança na vida de Jó não aconteceu nem quando ele encontrou Deus de verdade. Isso é loucura. Isso, tic-tac da cabeça, bate tudo embaralhado mesmo. A sorte de Jó não foi mudada enquanto na sua teologia perfeita se justificava diante dos seus amigos por A mais B, tentando provar que o seu sofrimento não era porque ele tinha pecado. A sorte de Jó não foi mudada porque ele conseguia demonstrar sabedoria e eloquência enquanto respondia os seus amigos. A sorte de Jó foi mudada somente quando ele se ajoelhou e se esqueceu de si. Quando Jó esqueceu dos seus problemas, foi quando a sorte dele foi mudada. As suas úlceras não tinham encontrado cura ainda. O caco de telha que ele usava para coçar porque a unha já estava pequena, ainda estava do lado dele. Aquele barulho na barriga de Jó, de fome, sem ter o que comer, sem conseguir se alimentar, tamanha era a doença que o afligia, ainda estava com ele. Mas somente no momento em que ele se esqueceu de todos os seus problemas e se lembrou que os seus amigos estavam em maus lençóis, porque ele sabia que ele estava sofrendo terrivelmente no colo de Deus. Ele sabia que ele estava cheio de úlcera, cheio de câncer, cheio de doença, mas ele estava no colo de Deus. E ele se lembrou que os seus amigos estavam caindo no lugar onde o próprio Deus o abandonaria se Jó não tivesse orado por eles. Amém, meus irmãos? Aleluia. A oração que o pai quer ouvir é a oração de um filho que sabe que em intimidade, falando diretamente com ele, tem os seus pensamentos e pedidos intencionando quem? O outro. E isso é desafiador, meu irmão. É você verdadeiramente crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É você verdadeiramente crer que essa palavra é verdadeira. É você, a partir de hoje, chegar diante de Deus e parar de pedir por você e acreditar que não sei como,
enquanto você verdadeiramente se importa com alguém, Deus vai fazer o melhor na sua vida. Aleluia. Terceiro ponto. Pai nosso que estás nos céus. Que eu vou precisar correr um pouquinho, tem 5 minutos ali. Misericórdia. Vamos lá. Abre comigo Eclesiastes 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca. Isso aqui já é o Salomão sábio. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Loucura, irmãos. Olha o que o irmão Salomão está falando. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra nenhuma diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu na terra. Sejam poucas as tuas palavras. Jesus conhecia isso aqui. E Jesus evoca aquilo que Salomão tinha ensinado para poder fazer uma distinção importante. Você tem que saber, enquanto você ora, que Deus é Pai e Ele é nosso. Entretanto, não pode sair da sua cabeça que Ele é um Pai que está no céu e infinitamente distante de você, completamente diferente de você. Deus é completamente outro. Aleluia! Salomão disse assim, ó, Deus está no céu e tu na terra. Existe uma distância, meu irmão, abismal entre você e Deus. Só que é exatamente isso que deve te alegrar, meu irmão. Porque não importa a distância que existe entre você e Deus, Jesus é aquela escada que Jacó apenas sonhou. É aquela que Natanael, se eu não me engano foi Natanael, né? Que estava vindo diante de Jesus e Jesus virou para ele e falou assim, ó, eis aí um verdadeiro israelita, onde não há defeito. E olha só, se prepara, porque a partir de hoje, você, verdadeiro israelita, que conhece a história de Jacó, a partir de hoje você vai ver os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre a escada que sou eu, Jesus falando. Então tenha isso em mente. Você quando ora, você não ora ao Deus altíssimo e inalcançável. Ele é tudo isso. Mas como filho você ora ao Pai. E esse Pai é nosso. E Ele está no céu. E Jesus é essa verdadeira escada que faz as maravilhas de Deus subirem e descer sobre Ele mesmo. Foi o que João disse, lá em João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aleluia! Chamar o grupo de louvor para vir aqui me ajudar. Último ponto. Santificado seja o teu nome. Os irmãos não têm noção do quanto que eu fugi do final desse versículo aqui. Tentei passar para Gil, passar para Rafael, gritei para todo mundo. Mas falaram, você vai falar. Aí eu vou ter que falar. Tive que resumir muita coisa aqui, meus irmãos. Vamos basicamente passar por cima, porque a hora já foi. Santificado seja o teu nome. Vocês estão comigo ainda, irmãos? Amém? Aqui, meus irmãos, a gente não tem um pedido para que o nome de Deus seja santo. Às vezes, lendo rápido, parece que é isso, né? Santificado seja o teu nome, como se o nome de Deus precisasse ser santo. Se a gente substituísse santificado por alguma outra palavra, por exemplo, louvado, louvado seja o teu nome, a gente entende mais fácil. A gente sabe que a gente está pedindo para que o nome de Deus seja louvado, para que todas as bocas, todos os lábios o louvem. Então aqui é um clamor, é um pedido para que a santidade de Deus seja reconhecida, porque o Pai é completamente santo. Citando novamente Sproul, ele diz assim, ó, a distinção sagrada de Deus é um fato que os filhos de Arão esqueceram, mas eles esqueceram apenas uma vez. Abre aí comigo em Levítico 10, do 1 ao 3. Isso que aconteceu aqui foi muito sério, meu.
Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isso é o que Deus disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Deus exige, meus irmãos, ser tratado como santo, porque Ele é santo. E Ele, como Deus santo, é zeloso da sua honra. Pense comigo rapidamente. No Antigo Testamento, os antigos israelitas, eles tinham uma série de ritos. Eles tinham uma série de alimentos que não podiam fazer parte da sua dieta. Eles tinham uma série de sacrifícios e formas de se oferecer esses sacrifícios bem específicos. Eles deveriam fazer assim e não assado. Eles tinham rituais de purificação para que demonstrasse que eles eram separados de todas as outras culturas da antiguidade. Bacana? Aí eu te pergunto, isso acontecia tendo em vista a honra deles mesmos? Não. Eles tinham que fazer tudo isso tendo em vista a honra de Deus. E a dinâmica que acontece em todo o Antigo Testamento é o seguinte: o nome do Pai é santificado quando o seu povo é santo. A santidade da igreja é o que santifica o nome de Deus entre os povos. Aleluia. Você, quando deixa de cumprir aquilo que você sabe que é o que Cristo espera de você, toda vez que você peca, você colabora para que o nome de Deus não seja santificado, porque o nome de Deus é santificado na vida santa da sua igreja. E a sua comunidade e os seus filhos vivem uma vida santa não para mostrar para todo mundo lá fora que a gente é diferente, não. A gente vive diferente para mostrar que o nosso Deus é diferente, e Ele exige que sejamos diferentes. Aleluia! E se isso é verdade, meu irmão, é verdade também que você não consegue santificar o nome de Deus pelas suas próprias ações. Sabe por quê? Isaías vai te responder. Capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças. Meu irmão, quem está falando aqui é o profeta Isaías, meu irmão. É aquele cara que quando Jesus estava andando no capítulo lá com os discípulos de Emaús, eles estavam não sabendo o que estava acontecendo, pegou dos profetas, passando por Isaías e explicou tudo. Era quando Filipe estava pregando para aquele etíope. Olha só, como que eu vou saber o que eu estou lendo se não tem ninguém que me explique? O diácono olhou lá, viu o que ele estava lendo um texto de Isaías. Ele pegou o cara de Isaías, até Jesus ainda batizou no mesmo dia. Não é um profetinha qualquer que está falando. Provavelmente seja o profeta que Jesus mais citou. E ele fala assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Você não consegue, meu irmão. Sabe por quê? A tua vida mais santa é uma vida imunda diante da santidade de Deus. Não tem como você produzir santidade que agrade o teu Pai. Você não pode, você não consegue. E é por isso que Jesus te ensina a orar clamando que o Pai santifique o seu próprio nome. Santificado seja o teu nome, Deus.
Porque você não consegue, eu não consigo, a gente não consegue, Isaías não conseguia. Aleluia. E nessa parte final, meus irmãos, eu queria falar com você. Tem alguém hoje aqui ainda que não teve o prazer, o privilégio, a oportunidade de chamar esse de pai? Talvez você tenha todo o direito de chamá-lo de Deus, porque Ele é Deus de todos, quer você creia, quer você não creia. Ele é santo, e um dia todos os joelhos se dobrarão diante dele, inclusive o teu. Um dia todas as bocas louvarão o nome dele, inclusive a tua. Nem que a exemplo do Salmo 2, Deus tenha que quebrar os seus joelhos e você caia por terra para poder reconhecer isso. Haverá um dia em que você o reconhecerá como Deus. Haverá um dia em que você o reconhecerá como um justo juiz. O que eu estou clamando a Deus, pedindo por você hoje, é que você tenha a oportunidade de chamá-lo de Pai. Aleluia. Se o nome de Deus é santificado na vida santa, e você sabe que você não consegue produzir uma vida santa, quem poderá nos defender? Quem poderia viver uma vida de santidade no teu lugar? Quem poderia cumprir com as coisas que você sabe que jamais você conseguiria, meu irmão? A notícia que eu tenho para você nessa noite é que você pode levantar a sua mão sem medo e reconhecer esse Pai, porque um dia o seu filho, o seu único filho morreu após ter vivido uma vida santa, para poder te colocar no lugar de santidade nele. E eu tenho um convite para você nessa noite, meu irmão. Essa oração é um privilégio exclusivo, e preste atenção nisso que eu vou te falar, de quem é filho. Se você voltar lá no começo do Sermão da Montanha, você vai descobrir isso aqui, ó. Vendo Jesus as multidões, ele não ficou com as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se dele quem? Os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Ensiná-los quem? A multidão? Não, aos seus discípulos, dizendo tudo que a gente está falando nessa série até aqui. E a oração do Pai Nosso está nesse contexto, no contexto de uma pregação para discípulos, no contexto de uma pregação para filhos. O grande lance é que provavelmente você, que não serve a Jesus, já fez essa oração inúmeras vezes. Mas hoje, eu quero te convidar a pela primeira vez fazer essa oração como filho, meu irmão. Aleluia. Eu creio que aprove o Senhor trazer você aqui essa noite, meu irmão. Foi da vontade de Deus transformar isso aqui numa reunião de adoção. E a adoção acontece porque você não pode se aproximar do Pai sozinho. Você não consegue. Já vimos que existe um abismo separador entre tudo isso. E esse abismo é porque ele é do céu e você é da terra. Não existia solução que solucionasse esse problema. O problema da tua vida pedia a tua morte como pagamento. O problema em que você estava inserido pedia até a última gota do teu sangue, pagando pelo pecado miserável que você sabe que você vivia. Mas hoje, a boa notícia é que esse mesmo Jesus,
que te ensina a orar, foi o maravilhoso responsável por pagar de uma vez por todas e em definitivo essa dívida sua. E Ele pagou com sangue. O sangue de Deus teve que ser derramado para que você tivesse a oportunidade de conhecê-lo não somente como Deus, mas conhecê-lo intimamente como Pai. Arrependa-se, meu irmão. Arrependa-se hoje. A hora é chegada. O tempo é oportuno. Tem algum irmão aqui hoje que não serve ao Senhor? Não precisa vir aqui não, só levantar sua mão. A gente quer te conhecer. E assim como a gente aprende que essa oração é algo para se fazer coletivamente, eu gostaria de te apresentar uma família que está intrinsecamente disposta a estar orando por você, intercedendo por você, e sendo você o objeto das orações. Tem alguém? Não? É uma reunião de santos, então. Que o Senhor fale ao seu coração no restante dessa noite, meus irmãos. Que o Senhor aplique as verdades da sua palavra aos seus corações. Que o Senhor nos dê a oportunidade de dia após dia estarmos de joelhos dobrados no nosso quarto em secreto, reestabelecendo um altar que não tem ninguém que consegue dizer se você faz ou se você não faz. Que o Pai conceda a você a sensibilidade de colocar no local devido a sua vida de oração. Aleluia. Ore comigo. Pai, Tu és Pai que tem muitos filhos. Tu és Pai que subiu para nos preparar morada. Mas Tu és Pai de uma única casa, Deus. É uma única casa com muitas moradas. E nessa casa nós habitaremos contigo e comungaremos contigo. E te veremos como Tu é. Coisa essa que hoje para a gente é um sonho. É uma imaginação. Precisamos de fé. Precisamos de fé para poder ver. Ansiamos, ó Deus, por morar na mesma casa que Tu um dia, onde não precisaremos nem mesmo de fé, porque estaremos Te vendo com os nossos próprios olhos. E teremos o privilégio que João descreve de os nossos olhos Te veem, a nossa mão Te tocar, a nossa boca Te beijar, deitarmos, ó Deus, no aconchego do colo de alguém que é Pai, de alguém que ainda que uma mãe se esqueça, de um filho que ainda mama, Tu és Deus que é Pai e jamais se esquece de nós. Nos ensine verdadeiramente, Deus. Quebre dentro de nós todas as barreiras teológicas e todas as barreiras de oratória que nos fazem nos aproximar diante de Ti, que é Pai, com palavras outras que não Pai, Pai, Pai. Assim Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Nosso Pai, que Seu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa
que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Você pode repetir isso, meu irmão? Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos encerrando. Agradecido ao Pai, o Pai que é nosso. Agradecemos pela vida dos irmãos que têm nos abençoado com a dedicação no estudo da Escritura e transmitindo com graça e unção. Louvado seja Deus por essa nova geração que Deus tem levantado aqui no projeto Água da Vida, não só do Fonseca, mas de outras comunidades que temos. Agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor Rafael, que entrou de férias com a sua família. Agradecendo a Deus por você que está nos visitando nessa noite. Eu gostaria que levantasse a mão para que nós pudéssemos estar conhecendo o nosso irmão, que não é do projeto, casalzinho, outros amados aqui. São bem-vindos. São muito bem-vindos. E nós queremos estar orando, agradecido a Deus, porque a nossa irmã Aninha
ela está com a sua família. A Aninha hoje foi socorrida pelo papai com uma dificuldade que ela teve na sua coluna, mas já está aqui. Queremos agradecer a Deus pela vida dela, pela vida de outros irmãos que estão doentes. Estaremos assim encerrando o culto dessa noite, agradecido a Deus pelos nossos visitantes, pelos irmãos, pelas férias do Rafael, pela vinda de Aninha e por alguns irmãos enfermos. Eu queria que algum irmão que está cooperando com o trabalho que vamos ter logo depois, né? Esse momento que vamos ter assim que terminar o culto, que viesse aqui à frente e nos orientar em alguma coisa. Eu queria que ou a Simone ou o João viesse aqui nos direcionar. E enquanto ela está vindo, eu queria que você fechasse os teus olhos para que a gente pudesse estar orando. Senhor querido, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso, como aprendemos, relembrando mais nessa noite, essa intimidade que podemos ter, de como filho, nos dirigirmos a Ti, que é grande, todo-poderoso, excelso, soberano, é o meu Pai. É o Pai dos meus irmãos, é o Pai nosso que está nos céus, está em nossos corações, está aqui nesta noite, nos abençoando, nos renovando e nos fortalecendo. Muito obrigado, Pai, pela vida da nossa irmã Aninha, que está conosco, que o Senhor possa completar a obra na sua vida, para que o seu corpo esteja saudável, para que ela possa ir e vir, e cuidar de enfermos também, com a vocação que o Senhor tem dado a ela como médica. Queremos te agradecer pela vida do seu tio João, que já está em casa, ele que passou por momentos difíceis, e o Senhor poupou a vida do irmão João, e o João voltou para casa. Lembramos da irmã Zeli, acamada na sua residência, o nosso irmão Adriano, que precisa também da tua bênção naquele hospital tanto tempo internado. Queremos te agradecer, porque o Roberto está conosco, mas ele precisa de uma cirurgia no seu joelho, o Luiz, ó Deus, e tantos outros que possam estar enfermos. Nós sabemos que o Senhor não mudou, e o Senhor se compadece de nós, que o Senhor possa estender a tua boa mão, Pai, abençoando a vida dos nossos irmãos. E nós queremos, ó Deus, te apresentar ainda o que vai dar continuidade a esse trabalho, quando estaremos juntos, ó Deus, nos alegrando na Tua presença, em nome de Jesus. Te agradecemos pelos visitantes, abençoamos eles, cada um deles, ó Deus, e a sua casa, em nome do Senhor Jesus.